Fala aí, hoje eu vou estar falando sobre o MC Pose e o MC Rian e o criador da Choquei, que foram presos, né, recentemente. O vídeo é do Planeta Novo, MC Pose e Rian SP presos na Operação Narcofluxo. Tá, vamos ver o que aconteceu, né? MC Pose do Rodo, MC Rian SP e o criador da página Choquei foram presos durante uma investigação sobre lavagem de dinheiro e transações ilegais que movimentaram valores bilionários. Vou te explicar essa história melhor então no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Operação Narcofluxo, que levou a prisão de algumas pessoas bem conhecidas aqui no Brasil. Hoje eu tô aqui com o Lucas Ciei, que é o da câmera, que vai me dar a meta de likes. Salve Bruno Fabio, salve toda a galera aí que tá assistindo o vídeo. Hoje eu quero 22 mil likes. 22 mil likes pra esse vídeo, então é um cliquezinho que vai ajudar muita gente. E bom, nessa quarta-feira a PF realizou uma mega operação chamada Operação Narcofluxo contra uma organização criminosa acusada de fazer lavagem de dinheiro e também transferir de forma ilegal grandes quantias de dinheiro que somadas dão em 1,6 bilhões de reais. Pô, muito dinheiro. Muito Entre dinheiro. os presos estão o Pose, o Rian e o criador da página Choquei, Rafael Oliveira. Segundo a PF, a investigação e a apuração vinha acontecendo há 4 meses. E depois desses 4 meses, o que foi concluído é que os envolvidos nessa organização usavam um sistema para ocultar e dissimular valores. E além da lavagem em si que poderia acontecer, também supostamente aconteceria transporte de dinheiro. Ou seja, eles fariam o transporte de dinheiro em espécie, dinheiro físico mesmo. Além de transações com criptoativos. Para que tudo isso fosse realizado, então, eram utilizadas algumas empresas de fachada tanto no Brasil quanto no exterior. Então, cerca de 200 policiais federais saíram para cumprir 39 mandados de prisão temporária e 45 de busca e apreensão que foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos. Pô, mas esses caras também não se ajudam, né, mano? Tipo assim, pô, os caras já é famoso, os caras já faz muita grana com música e pá, essas paradas. E aí os caras ainda querem fazer mais dinheiro, ainda querem se meter nessas paradas, mano. Esses caras não se ajudam, mano. Esses caras não se ajudam. Lá em de São verdade. Paulo. Apesar de ter saído de Santos, em São Paulo, os endereços eram de mais de um estado. São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás, além de Brasília. E além da prisão e da busca e apreensão, também foi determinado o recolhimento de bens e o bloqueio de contas bancárias para interromper o fluxo financeiro do grupo. E agora os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, por conta, né, do envolvimento no exterior. Então foram apreendidos veículos, carros muito luxuosos, relógios e joias de luxo, valores em espécie, documentos, equipamentos eletrônicos e alguns outros itens, inclusive, que são mais curiosos, né? Como armas, que a gente ainda não sabe de quem era, de qual casa que saiu, e um colar com uma foto do Pablo Escobar dentro do mapa de São Paulo. Esse colar aí é absurdo, né? Esse colar do ESP. Pô, mano, Pois é, né? É mais exótico do que qualquer coisa que leve a algum crime, algo do tipo assim, né? E falando do ESP, ele foi detido na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista, e ele é apontado pela PF não somente como um cara que participou do esquema, como um líder do esquema. Segundo a apuração, ele usava empresas de produção musical e entretenimento para misturar receitas que eram legítimas e que eram totalmente legais com recursos que vinham de apostas ilegais e de rifas digitais. Então, por meio de nota, a defesa dele afirmou que as transações financeiras dele são lícitas, que, né, tá tudo dentro da lei. Dizendo o seguinte: todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos. Ou seja, né, que ele passaria tudo pela contabilidade e que inclusive está com os impostos em dia. Também disseram que acreditam que já no início da investigação a verdade será, né, revelada para todos. No caso do Pose, no início da manhã, os agentes da PF foram na casa dele em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, que é exatamente o mesmo lugar em que ele foi vítima de assalto no mês passado. Inclusive tem um vídeo do momento da prisão. Véi, o MC Rian também, ele já teve aquele problema lá, né? Toda aquela treta da ex dele. Não ex, não sei se é atual, não sei se terminou, se tá junto, mas eu acho que tá junto, na verdade. Que ele, né, meio que bateu nela e aí não aconteceu nada com o cara. Ele só meio que foi cancelado, mas é basicamente nada.
E agora o cara foi preso. Sem demonstrar resistência e sendo levado pro camburão. A defesa dele também publicou uma nota afirmando que desconhecia os autos ou o teor do mandado de prisão e dizendo que vão tentar sua liberdade na justiça, além de prestar os devidos esclarecimentos sobre o que muito for difícil necessário. pegar, mano. Muito difícil ele sair agora. Nesse momento, né? Depois, vai lembrar que essa já é a disso, terceira vez que o Pose vai pra cadeia. Em maio do ano passado, por exemplo, ele foi preso em uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que acusou ele de apologia ao crime. Apologia ao crime, e ele também já foi investigado por lavagem de dinheiro. Então, mais uma vez, o nome dele está incluído em uma investigação. Já o influenciador Rafael Oliveira... mas agora eu acho que não tem pra onde o Pose correr não, mano. Tipo assim, a última vez que ele foi preso, achei também meio nada a ver, porque apologia ao crime, basicamente, esses cantores de funk, praticamente todos fazem. Não, a maioria, não generalizando, né? Mas caramba, cara, dessa vez o Pose... Pô, o Pose tá bonito na foto, né, velho? Dessa vez fica meio difícil de defender. Da Choquei, que é um perfil de 27 milhões de seguidores no Instagram e 9 milhões no Twitter, também foi preso, mas por um motivo um pouco diferente. Ele teria recebido supostamente altos valores diretamente do MC Rian e de outros suspeitos. E pra quê? A função do Rafael seria a de divulgar conteúdos favoráveis ao Rian e promover plataformas de apostas e rifas. Ou seja, o seguinte... Vamos lá, vamos parar pra pensar no que aconteceu com a internet surgindo. Esse momento aqui é bem importante, tá, pessoal? Todo mundo pode criar um meio de comunicação. Foi o que eu fiz, por exemplo. Eu tenho aqui o meu canal. Todo mundo pode criar. E você é incentivado a ter mais cliques, porque clique dá dinheiro. No Instagram não tem monetização direta. Aqui no YouTube, quando vocês assistem meu canal, eu recebo pela visualização. É assim que eu recebo. Até tem bastante gente que não sabe. É isso. Eu recebo pelas views. Lá no Instagram, você tem 1 milhão de views ou uma view, não vai receber nada. A forma de receber é com patrocínios. Ou então com alguém te pagando pra fazer uma matéria. Então são essas duas formas que você tem pra receber lá no Instagram. O que a galera do Instagram costuma fazer então? Cria uma página dessas de fofoca, usa de qualquer burburinho, qualquer suposição, qualquer tipo de teoria que surja pra poder criar uma matéria bem sensacionalista. Acaba prejudicando a vida de um monte de gente nesse processo, porque você não liga muito se é verdade ou não, você não liga muito pro cuidado que tem que ter com aquele assunto. Porque basicamente só pra engajar. São as views. E aí você vai criando uma máquina de destruir reputações, porque isso traz público e engajamento. Isso basicamente é a Choquei, né? Uma máquina de destruir reputações e ao mesmo tempo de construir outras. Porque agora que eles têm audiência através do ódio, eles conseguem falar pra você, não, mas esse daqui é bom, entendeu? E quanto custa o cara que decide quem deve ser odiado falar quem deve ser amado? Esse é o caso da Choquei. A Choquei talvez seja o maior exemplo que a gente tem. Então basicamente mas tem pagaram desses casos, pro cara da Choquei fazer alguma coisa. No rap, por exemplo, é muito comum que um cara que tem um pouquinho mais de grana pague todas as páginas pra falarem bem do som dele. Independente se aquela página gosta ou não. E eu nem tô falando que isso é errado ou não, mas é um método. E principalmente esses canais de cobertura de Instagram e de redes sociais que não tem uma monetização direta, esse tipo de coisa vem acontecendo, certo? Então, não é algo só com o Rian. Tipo, pra ter um exemplo bem claro, né? A Virgínia, no passado, onde que ela tava, gente? No meio do ano passado, a Virgínia estava respondendo numa CPI. Vocês têm noção do quanto isso pode manchar a imagem de alguém? Ela estava lá respondendo. Tipo, ela não era a única que divulgou nem nada, mas ela estava lá respondendo. Logo depois, ela passa uma transformação total. Ela divorcia, ela muda a aparência dela pra caramba. Você pega a Virgínia de um ano atrás, de agora ela já tá totalmente diferente. E ela começa a se envolver em vários tipos de projetos. Ela, por exemplo, foi rainha de bateria, certo? Ela começou a namorar com o Vini, várias coisas que repercutiram pra caramba. E, obviamente, essas coisas já iam repercutir porque ela é a Virgínia. Mas o que custa garantir que a forma como vai ser falado sobre o que ela tá fazendo vai ser bom? Então, ela deixar um valorzinho em cada uma dessas páginas pra falar sobre ela, garantindo que ninguém vai falar nada demais, nada contra ela, fez com que a imagem dela fosse se limpando com o tempo. E em quanto tempo que a imagem dela se limpou? 2, 3 meses. Logo depois, ela já tava livre pra fazer o que quisesse. Tanto que agora ela tá fechando com a Balenciaga. Doideira isso. A Balenciaga fechou com essa mulher que tava na CPI agora há pouco. E de novo, eu não tô falando que isso é caso do Tiger, né? Tipo, óbvio, se você tem dinheiro, você tem que se preparar, tem que proteger sua imagem, né? Faz parte do marketing, tudo isso. Mas é algo que aqui nessa investigação tá sendo colocado para todo mundo como se fosse parte de um esquema do Rian, talvez. E não é parte do esquema do Rian. Isso é parte do esquema de mídia desde que o mundo é mundo, tá ligado? E agora que existe a internet e que os donos da mídia aceitam valores bem pequenos, os artistas controlam a mídia. Antigamente, a mídia controlava o artista, você entende? A mídia falava pro cara, não vai cantar isso, não vai cantar aquilo, se cantar,
e desobedecer, não volta mais, tá ligado? Agora o artista tem tanto dinheiro que ele é muito maior do que várias mídias. Muito maior do que a mídia. Cara da Choquei, pode crer. Por mais que ele tenha um canhão na mão dele, né? Tipo, é gigantesca a Choquei. Ele deve ter muito dinheiro já, deve ter tirado uma boa grana com isso. Muita visibilidade, esse cara, né, o Rafael, ele não tem nem, sei lá, 10% da grana do Rian, tá ligado? Do Rian, do Pose, de qualquer um desses que tá aqui nessa lista. Isso então, com certeza. é algo pra se ficar de olho. O quanto a mídia que a gente tá vendo é vulnerável, sabe? E eu não tô querendo desencorajar ninguém a criar uma página legal, por exemplo, sobre rap, que vai ficar trazendo notícias, apurando, fazendo um bom trabalho. Jamais. Isso é um negócio muito legal de ser feito. Eu tô falando de quem de fato tá fazendo isso na maldade, sabe? De quem tá indo lá criar um clickbait, um ragebait, pra depois vender isso pra alguém. E você que tá construindo isso, tá sendo usado. Falar bem, esse tipo de coisa. Dinheiro nas suas costas. Quem tá falando isso não sou eu, é a Polícia Federal, uma investigação. Então, além do Rafael, a gente teve muitas outras pessoas que também foram presas, né? Inclusive o Cris Dias, que é um outro também muito famoso. Eu vi isso, ele tem mais de 14 ele também foi preso, né? Ele é empresário do Rian. O que teria chamado a atenção pro Cris Dias, ali da polícia, foi a promoção de rifas e sorteios online de bens de alto valor, como, por exemplo, carros esportivos e algumas casas. Inclusive, na casa dele, em Itupeva, a polícia encontrou uma Mercedes rosa e uma réplica de um carro de Fórmula 1 parecido com aquele que o Ayrton Senna utilizava. Bom, então no momento é isso que a gente tem de informação, mas certamente a gente vai ter mais detalhes em breve e talvez, inclusive, uma ampliação desse caso, né? 39 pessoas já foram detidas, mas provavelmente outras mais também serão. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa muita gente vai acabar rodando ainda, né? Tem muita gente pra rodar, é uma coisa bem recente, na real. Então, cara, pô, bom vídeo, mano, explicativo e tudo mais. Eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho, né? Eu não sei se é verdade, mas que eles estavam envolvidos, o Pose e o MC Rian, é como se eles fossem laranjas, né? Supostamente isso foi o que eu vi, não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas eu vi que eles estavam envolvidos, tipo, em questão de ser laranja de uma quadrilha, de uma facção maior, de uma coisa maior. Eu tô falando por mim, pelo que eu vi, eu também acho que foi isso, até porque, né, tipo, você vê que os caras não são anônimos, né? São dois funkeiros e tudo mais. Então, assim, eu acredito, né, que eles provavelmente eram laranjas pra... Eu não sei, vamos supor, esse dinheiro aqui veio do funk, esse dinheiro veio da música, e eles conseguem meio que lavar um dinheiro nisso. Se eles forem culpados, supostamente, é uma coisa que não tem como eu saber, não tem como você saber, é uma coisa que a gente vai esperar pra ver o que acontece, né? Mas é isso aí, qualquer coisa eu trago a atualização, parte 2, valeu!